Oi pessoal, aqui é Semadar Marques. Eu sou palestrante, sou escritora, sou facilitadora de processos colaborativos e hoje eu estou aqui para falar contigo, que passa por uma situação de opressão no trabalho, que se sente subjugada, que acha que as suas ideias não são valorizadas, que tem um chefe que não sabe lidar direito com as tuas emoções, que não respeita quem tu é, tem colegas que não respeitam aquilo que tu pensa. Hoje conversa contigo. Eu quero te dizer que falar sobre isso é super importante. A gente se acostumou a passar por essas situações e não falar nada, e achar que isso é normal, achar que as pessoas podem agir de determinada forma conosco, só que isso não é verdade. Nós precisamos aprender a nos impor. Precisamos aprender a não deixar que as pessoas falem conosco de maneira pejorativa, de maneira opressora, de maneira arrogante. E isso é fundamental para que a gente possa ter ambientes de trabalho tranquilos, ambientes de trabalho onde a gente possa ser quem a gente é sem medo, falar o que a gente pensa sem medo. Quantas vezes tu já estiveste em uma reunião onde tu botou tuas ideias, falou o que tu pensa e tu foi rechaçada? As tuas ideias não foram valorizadas. Ou mesmo as tuas ideias foram roubadas. A pessoa disse que a ideia não era importante e depois ela acabou fazendo aquilo, colocando a tua ideia em prática e não te dando o crédito, o que é pior. Quantas vezes aquilo que tu disse foi desmerecido? Quantas vezes tu te sentiu culpada porque tu achou que não estava sendo bom o bastante? Porque tudo que tu fazia não era o suficiente. A gente precisa falar sobre isso, porque isso não é saudável, isso não te faz bem. E tu precisa criar consciência de que isso está roubando a tua qualidade de vida. Isso está roubando o teu tempo de vida. Eu já passei por diversos lugares, já fui gestora, já acompanhei processos, e nos diversos lugares que eu já passei, eu encontrei pessoas que sabiam se relacionar e pessoas que não sabiam se relacionar, que tinham dificuldades de relacionamento. Essas pessoas precisavam se impor sobre as outras. Elas precisavam diminuir as outras para se sentirem bem. Elas não conseguiam se sentir confortáveis com alguém dando uma boa ideia, com alguém se sobressaindo, com alguém tendo um bom desempenho, porque aquilo incomodava elas, porque aquilo fazia com que elas se sentissem ameaçadas. E por isso elas precisavam diminuir. Elas precisavam fazer com que as pessoas se sentissem menos, se sentissem diminuídas, se sentissem rechaçadas. Isso não é saudável. Isso não é algo que possa ser aceitável. Só que a gente se acostumou a aceitar. E quando a gente se acostuma, as pessoas fazem conosco aquilo que a gente permite. Tu esperas que ele te reconheça, que ele saiba que tu está trabalhando bastante. O que teu chefe te diz? Olha, eu quero te dizer que este relatório não estão a contento, não saíram como eu gostaria, e que tu refaça todos eles. E, por favor, não repete esse erro. Como é que tu te sentes? Tu estás acumulada de trabalho, tu estás cheia de problemas para resolver, o teu telefone não para de tocar, e a oportunidade que teu chefe tinha de te dar uma motivação, ele te tirou toda a tua motivação. Tu sai da mesa dele, da sala dele, te sentindo um lixo, sentindo que tu não é bom o bastante, sentindo que tu não tá atendendo as expectativas. E isso acontece porque tu não é bom o bastante? Não, não é por isso. Isso acontece porque essas pessoas, elas não têm a capacidade de motivar, elas não têm a competência da liderança. Um verdadeiro líder não faz isso. O verdadeiro líder tem consideração pelo teu trabalho. Ele sabe que tu está te esforçando, ele sabe que tu tem muitas coisas para fazer, ele sabe que tu é uma pessoa comprometida, e o que ele faz? Por mais que ele precise te dar mais trabalho, ele vai olhar para ti e vai respeitar aquilo que tu está entregando. Esses são os verdadeiros líderes. Quem não é um bom líder não considera, não respeita, não valoriza o trabalho de quem está com ele, está andando ao seu lado. E esses líderes sugam a nossa motivação.
Esses líderes fazem com que a gente se sinta muito mal com as nossas competências. E existem diversos exemplos, diversas vezes que as pessoas se sentiram muito diminuídas em ambientes corporativos, em ambientes de trabalho, porque tiveram líderes que não tinham a competência da liderança, não tinham a empatia para perceber que elas estavam dando o seu máximo, elas estavam dando o seu melhor, elas queriam dar o seu melhor pela empresa, pelo time, pela equipe, só que esses líderes, eles não tinham a empatia para perceber isso. E esses líderes existem, e eles precisam ser combatidos, eles precisam ser combatidos com firmeza, eles precisam entender que eles não são adequados, que quem não é adequado são eles, não nós. Não aqueles que querem fazer o melhor trabalho, não aqueles que querem fazer uma melhor entrega. Perceba o quanto isso é sutil, porque a pessoa tóxica, ela faz com que tu te sintas culpada, ela faz com que tu te sintas que tu nunca é bom o bastante, que tu nunca entrega o bastante. E essa liderança tóxica, quando ela está acima de ti, quando ela é um grau acima de ti, ela é muito opressora. E ela faz com que tu te sintas um lixo. E ela abala e destrói com a tua autoestima. Quem está bem consigo mesmo, quem tem um bom diálogo interno, uma boa autoestima, não precisa diminuir ninguém. Existe a diferença entre a arrogância e a autoestima. O arrogante, ele não tem autoestima. O arrogante precisa diminuir o outro para se sobressair, porque ele só consegue se sentir forte quando ele diminui o outro. A pessoa com uma boa autoestima, ela não é arrogante. Ela está bem com ela mesma, ela reconhece as suas competências, ela reconhece a sua capacidade, ela reconhece os seus sentimentos. Ela não precisa ser perfeita, ela mostra suas vulnerabilidades sem medo e ela aceita numa boa as competências do outro. Ela não se sente ameaçada com uma boa ideia numa reunião. Ela não se sente ameaçada com uma boa performance de um funcionário. Ela se sente feliz quando uma pessoa se sai bem. Essa pessoa está bem consigo mesma. Essa pessoa tem uma boa inteligência emocional. Ela sente bem consigo mesma. Só que nem todas as pessoas, infelizmente, são assim. A gente cresceu numa sociedade que não valoriza a educação das emoções. Cresceu numa sociedade que não olha para si, que não tem uma cultura de autoconhecimento. E por isso, por não olhar para suas emoções, por não olhar para si, para quem se é de verdade, não valorizar suas competências, achar que quem valoriza a competência é arrogante, na verdade não é isso. Quando a gente anda de avião, o que a aeromoça nos diz? Quem já andou de avião sabe que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Se você estiver com um bebê ou com uma pessoa que precisa de cuidados especiais, coloque primeiro a máscara em você, para depois colocar a máscara nessa pessoa, no bebê ou na pessoa que você está cuidando. Por quê? Porque se você colocar primeiro no bebê, você morre. Você e o bebê. Primeiro precisa colocar a máscara em si. Primeiro precisa cuidar de si. Primeiro precisa olhar para as suas emoções. Em como que tu conversa contigo mesma. O que tu acha de ti. O que tu acha das tuas competências e das tuas capacidades. Autoestima não é só aparência. Autoestima é como tu lida, como tu olha para as tuas competências, para as tuas habilidades. Qual o diálogo interno que tu tem contigo mesma? Como é que tu te sente em relação a elas? Tu te sente uma impostora? Alguém que está só fazendo um papel e que não é aquilo que as pessoas acham que é? Quantas vezes tu já tiveste essa dúvida, esse medo? Todas nós temos. Eu não conheci ninguém que tivesse uma autoestima 100% estável. As dúvidas, elas são constantes. O que a gente precisa é mudar o nosso diálogo interno.
mudar a forma como a gente olha para si, mudar o jeito de falar conosco, mudar o jeito de encarar as nossas habilidades, valorizar aquilo que a gente tem de bom. Porque na realidade, os chefes autoritários, os colegas tóxicos, eles só fazem isso conosco porque a gente permite, porque há uma permissão. Nós permitimos que as pessoas falem conosco, que as pessoas ajam conosco da maneira que elas agem. E as pessoas só fazem aquilo que a gente permite. Então, ter consciência do que é bom para nós, de quais são os nossos valores, de quem somos, das nossas competências, das nossas capacidades, e valorizar e fortalecer cada vez mais, faz com que as pessoas nos respeitem, faz com que a gente dê limites e que a gente seja assertivo nas nossas comunicações e nas nossas relações. Falar com assertividade é construir relacionamentos saudáveis. Quando a gente fala com assertividade aquilo que a gente pensa, quando a gente coloca limites, dizendo, dessa forma, tu não pode falar comigo. Tu já fez isso com o chefe? Tu já foi capaz de ter a coragem de olhar para o teu chefe e dizer, desse jeito, tu não pode falar comigo. Tu precisa falar comigo com respeito, com consideração. E é isso que a gente precisa fazer. Porque a nossa energia de baixa autoestima, de medo de não ser bom o bastante, essa energia é absorvida, é entendida pelas pessoas. Quando eu falo energia, eu falo na forma como a gente se sente, aquilo que a gente está transmitindo. Porque tudo é energia. A física já diz que matéria é energia condensada. Tudo à nossa volta é energia. Nós somos energia. E quando a gente pensa, a gente também está emitindo energia. E é por isso que a gente precisa entender melhor a qualidade dos nossos pensamentos a nosso respeito e o motivo disso. E se isso é dolorido ainda, se isso é difícil, é um caminho. Ele não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver todas as questões que a gente tem dentro da gente. Mas a gente precisa começar a olhar para isso, para não ser mais uma isca, não ser mais uma marionete na mão dos outros. É ter a autorresponsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Porque se a gente está em determinada companhia, se a gente está em determinada empresa, em determinada equipe, as nossas ações, as nossas escolhas nos levaram para esse lugar. E ter essa autorresponsabilidade de que aquilo que acontece comigo naquele local é minha responsabilidade, é super importante. Porque é muito fácil nessas situações a gente se sentir a vítima, a coitadinha. Nossa, como eu sofro com meu chefe. Nossa, como meu chefe é ruim para mim, como meu colega é ruim para mim. Só que se eu não me dou conta que ele é ruim para mim porque eu permito, eu fico na posição da vítima. E a posição da vítima ela é bem confortável. Ela é bem cômoda. É bem fácil a gente ficar nessa posição de vítima, de coitadinhas, de pobrezinhas e não evoluir para algo que realmente faça com que a gente se sinta valorizada. Quando a gente começa a se valorizar, quando a gente começa a perceber que a gente merece respeito, e tudo é uma questão do que tu acha a teu respeito. Se tu acha que tu não merece respeito, tu não vai ser respeitada. Se tu acha que tu não merece valorização, tu não vai ser valorizada. Tu precisa achar que merece essa valorização e esse respeito. Tu precisa perceber que pessoa nenhuma tem o direito de falar contigo de uma maneira desrespeitosa. Pessoa nenhuma tem o direito de te dizer que tu não é boa o bastante. Se tu permitir, ela vai fazer. Mas agora, se tu tomar consciência que isso não é aceitável, ninguém vai fazer isso contigo. Mas a gente muitas vezes permite isso, porque a gente não confia nas nossas capacidades. Não confia nas nossas habilidades. Quando a pessoa que é tóxica, a pessoa que precisa diminuir, ela fala algo,
nós deixamos de confiar em nós mesmas e confiamos naquilo que ela está falando, que aquela pessoa tóxica está falando. E quando aquilo que aquela pessoa tóxica fala, a gente acredita, nós já demos todo o nosso poder para aquela pessoa tóxica. Nós já demos toda a nossa força para ela. E ela vai pintar e bordar na nossa cabeça. Ela vai fazer com que a gente se sinta um lixo. Porque ela se sente bem fazendo isso. Para ela é bom, é saudável para ela, um saudável que não é saudável, obviamente, né? Mas para ela é gostoso fazer isso, fazer com que a gente se sinta mal, fazer com que a gente se sinta culpada. E é essa culpa que a gente precisa questionar. Por que que a gente se sente culpada? Por que que a gente se sente angustiada para atender às necessidades dos outros? Porque a gente não se sente boa o bastante? É isso que precisa ser questionado. Porque quando a gente começa a questionar se realmente a gente não é boa o bastante, se realmente a gente precisa atender às expectativas do chefe, do marido, do filho, para se sentir amada, respeitada e valorizada, é porque alguma coisa está errado lá dentro. Alguma coisa não está sendo atendida. E o que não está sendo atendido são as nossas necessidades emocionais. É porque nós não estamos olhando para essas necessidades emocionais. Nós estamos apenas atendendo às necessidades dos outros e não investigando quais são as nossas necessidades, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente precisa. Por que que a gente não faz isso? Porque a gente não acha que merece. Porque a gente acha que não é bom o bastante, que não merece atenção, que não merece respeito, que não merece ser valorizada. Porque a gente cresceu em ambientes que não valorizavam a educação emocional. Quando tu fala para uma criança, para de chorar, que bobagem, que feio, chorando por quê? Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes já fizeram isso conosco? Toda vez que tu fala para uma criança, para de chorar, ela vai se sentir inadequada na sua emoção. Ela vai sentir que o fato dela estar triste, chorando, faz com que ela não seja boa o bastante. O pai, a mãe, o cuidador estão dizendo para ela que ela é uma inadequada pela emoção dela. Só que a emoção dela é legítima. Todos nós ficamos tristes, temos medo, temos insegurança, ansiedade, todo mundo, adultos e crianças. Só que existe um senso comum dos adultos em fazer com que as crianças se sintam inadequadas pelas suas emoções, talvez porque eles próprios não trabalharam bem as suas emoções e se sentem inadequadas por elas. Então, quando tu diz isso para uma criança, a criança, obviamente, vai se sentir mal com ela mesma. E toda vez que ela se sentir triste ao longo da vida, ela vai lembrar daquelas palavras que a fizeram sentir-se mal com a sua emoção. Nós crescemos nesse ambiente que não valorizava as emoções, porque a cultura vigente era essa. As coisas estão mudando, as pessoas estão criando a consciência da importância de valorizar aquilo que se sente, mas é algo que ainda está engatinhando. O que a gente precisa entender? Que essa desvalorização na nossa infância, na nossa adolescência, daquilo que a gente sentia, desembocou em todos os nossos sentimentos de incapacidade de hoje. E a culpa não é dos nossos pais. A gente não precisa culpar os nossos pais, dizer que eles eram horríveis, que eles foram horríveis, porque isso aconteceu com eles também. Eles nos deram o grau de consciência que eles tinham. Cada um dá aquilo que tem. Eles tinham essa consciência e eles nos deram, nos ensinaram a partir da consciência que eles tinham. Então não adianta culpar os pais. O que a gente precisa é criar essa consciência hoje e buscar melhorar, conhecer,
administrar essas emoções negativas, para que a gente possa entendê-las, entendendo, ressignificar cada uma delas. Saber que a gente não precisa se sentir inadequado pelas nossas emoções. A gente não precisa se sentir inadequado por aquilo que a gente está sentindo em determinado momento. Porque é normal ter raiva, é normal ter medo, é normal ter insegurança, é normal ter ansiedade. Todo mundo tem, todos nós. Se é algo que nos une como humanos, se é algo que nos faz humanos, todos nós, é as nossas emoções. Medo, raiva, ansiedade, tristeza, alegria. Quem assistiu aquele filme Divertidamente sabe do que eu estou falando. Que são emoções que são necessárias para que a gente possa elaborar bem as situações, compreender, superar, tirar o caldo que a gente precisa para aprender com cada uma delas. Então não dá para condenar, não dá para se sentir inadequado por elas, só que a gente se sente. Então, tomar consciência disso, entender que se sentir inadequado por aquilo que tu tá sentindo drena a tua energia e tira a tua autoestima e te deixa culpada, é super importante, porque tu vai aprender a ser mais forte, a não te sentir mal. E aí, quando tu estiver numa situação em que uma pessoa quiser te diminuir, quiser te fazer sentir culpada, quiser te envolver na sua oratória, no seu discurso de que tu é a culpada, tu vai conseguir te sentir forte para sair disso. Tu vai conseguir dizer, não, só um pouquinho, não é assim. Botar limites nos relacionamentos, botar limite nas relações, principalmente nas relações hierárquicas. Porque quando tu estás numa relação hierárquica, quando tu tá numa relação em que tem uma pessoa acima de ti, na qual tu precisa te reportar a ela, é muito fácil tu te sentir culpada e diminuída. E é por isso que empresas que veem o futuro, empresas que estão abertas ao crescimento, já sabem que quanto mais tu diminui as hierarquias, quanto mais tu coloca as pessoas iguais, de maneira igual, melhor tu consegue tirar daquela equipe, daqueles locais de trabalho, as melhores ideias, a inovação. Porque a inovação, ela não vem quando tu tem medo de falar o que tu sente, o que tu pensa. Quando o chefe que gosta de tapinha nas costas, que gosta de ouvir só o que quer ouvir, ele não tem inovação, porque ele não consegue ver as coisas com outras perspectivas, com os outros olhos. Ele precisa ouvir aquilo que ele quer. E isso é muito ruim, porque a diversidade das ideias é o que torna as coisas inovadoras. Quando tu tem vários olhares, quando tu tem várias ideias. Só que existem pessoas que precisam se sentir superiores às outras. E essa superioridade inibe que as pessoas falem o que elas pensam. E quando tu inibe o que as pessoas falam, falem o que elas pensam, o que tu vai inibir? A inovação. Só que nem todo mundo pensa assim, nem todas as empresas têm essa consciência. E se tu tá hoje numa empresa que não pensa assim, que não tem essa consciência e tem um grau de hierarquia muito grande, tu precisa aprender a te impor. Tu precisa te fazer respeitar, colocando limites nas pessoas, para que elas não ajam contigo de maneira arrogante, para que elas não façam contigo aquilo que elas quiserem. Tu precisa saber te impor. Tu precisa saber colocar o teu limite. É isso que vai fazer com que as pessoas te vejam com admiração. A admiração, ela vem daí, do autorrespeito. E para que tu tenha autorrespeito, tu precisa ter autoconhecimento. Tu precisa valorizar as tuas ideias. Só que isso não acontece num passe de mágica. Não existe tu assistir uma palestra na internet e no outro dia sair linda e bela e se fazendo respeitar para todo mundo. Isso não existe. O que existe é um caminho a ser construído. É um questionamento a ser feito em todos os momentos. Tu precisa estar sempre atenta aos teus pensamentos.
sempre olhando para ti, sempre questionando aqueles paradigmas de menos valor. Então, revisar esses paradigmas, olhar para esses paradigmas é super importante. E a gente não tem costume de fazer isso. Olhar para o que tu pensa a teu respeito, a respeito do mundo. Olhar para as tuas crenças de merecimento. Aquilo que tu acha que merece, aquilo que tu acha que deve receber do mundo, das pessoas ao teu redor. Tu tem que questionar isso todos os dias. Como a gente não tem o hábito de fazer isso, a gente vai se envolvendo, se deixando envolver pelas verdades que nos contaram. Verdades que são questionáveis e que muitas vezes drenam a nossa energia. Aquelas verdades de que a gente não é bom bastante, que a gente não sabe se portar, que as nossas ideias não são boas. Infelizmente é assim. Infelizmente, nós crescemos em locais que não nos deram autoestima, não valorizaram as nossas ideias. E tá tudo certo. Nós crescemos nos lugares que a gente precisou para chegar até aqui. A gente cresceu nos lugares certos, mas que hoje, com a consciência que a gente tem, com o entendimento que a gente tem, aquilo que a gente aprendeu precisa ser questionado e precisa ser superado. As dificuldades que a gente passou moldaram, construíram a pessoa que somos hoje. Moldaram a nossa força, nos fizeram pessoas mais fortes, mais conscientes, mais entendedoras. E isso se faz através das dificuldades. A grande questão é, a gente não precisa se sentir diminuída. A gente não precisa se sentir oprimida. A gente precisa questionar tudo aquilo que não está de acordo com o que vai nos trazer coisas boas, vai nos trazer firmeza, vai nos trazer assertividade. A gente precisa questionar isso. Então, de uma maneira forte, de uma maneira corajosa, investigar aquilo que faz com que a gente se sinta menor. Investigar essas crenças com ferramentas sólidas, de maneira assertiva, olhando com coragem para a nossa história, analisando a nossa história e percebendo o que fez com que a gente pensasse hoje que nós não somos merecedoras. O que fez com que a gente pensasse que a gente não é boa o bastante? Quais foram as situações, quais foram os momentos, quais foram os sentimentos que nós tivemos ao longo da vida, principalmente na infância, que fizeram com que a gente hoje não consiga falar aquilo que a gente sente para as pessoas que trabalham conosco, que a gente não consiga falar assertivamente aquilo que a gente quer para o nosso colega, como a gente quer que ele nos trate, que a gente consiga falar assertivamente para o nosso chefe aquilo que ele está fazendo de errado, que ele não está comunicando de maneira correta, que ele está nos cobrando coisas que ele não se fez entender o bastante, ou que ele não está acompanhando o teu trabalho, não está te dando um feedback, não está dizendo como está a qualidade do teu trabalho. Por que a gente não consegue falar isso de maneira assertiva? Por que a gente se sente constrangida quando quem tem que se sentir constrangido é quem precisa nos diminuir e nos fazer se sentir inferiorizadas? É como a pessoa que faz bullying. Quem tem filho em idade escolar sabe que o bullying é algo que acontece muito ainda, infelizmente. E eu tenho um filho de 8 anos e eu sempre digo para ele, meu filho, quem precisa se sentir constrangido e quem está fazendo a coisa errada é aquele que faz o bullying, não é tu. Tu não precisa te sentir com vergonha de falar as coisas, porque aquele que está abusando emocionalmente de ti, que é o errado. Só que costuma acontecer o contrário. A pessoa constrangida, a pessoa que está sendo oprimida, a pessoa que está sendo vítima de um abusador emocional se sente constrangida em falar a verdade. E isso está errado. O abusador emocional precisa se sentir constrangido. Ele precisa entender que ele é o inadequado.
e não você que está fazendo todo o esforço para fazer as coisas da melhor maneira possível. Você não precisa se sentir inadequada, não precisa se sentir constrangida diante de um abusador emocional. Mas como ter força, coragem para se impor diante de um abusador emocional? É preciso olhar para si, é preciso se perceber, se entender, olhar para suas emoções, entender o motivo pelos quais nós não temos essa força. Olhar para tuas crenças a teu respeito, olhar para tua história, valorizar e não ter vergonha da sua história. Não interessa qual seja ela. Toda história te trouxe até aqui e formou a pessoa que tu é hoje. Então ela é muito importante e ela precisa ser valorizada. E quando a gente valoriza a nossa história, quando a gente valoriza os nossos erros, porque ninguém é perfeito, não existe pessoa perfeita sem erros, e quando a gente valoriza isso, a gente se empodera, a gente se toma de uma força, se toma de uma grandeza e que ninguém consegue diminuir essa grandeza. Ninguém consegue fazer com que a gente se sinta inferiorizada. Mas para isso é um trabalho grande, é um trabalho interno necessário e é um caminho que precisa ser trilhado a partir de hoje. A partir de hoje, precisa se olhar e iniciar esse caminho de engrandecimento de si mesma, de olhar para a sua história com amor e com respeito, com olhar de amorosidade para cada situação pela qual tu passou. E olhar para suas crenças, olhar para a síndrome do impostor que tu ainda tens, olhar para aquelas situações em que tu te sente que tu não é bom o bastante e questionar, será mesmo? O que as pessoas acham a meu respeito? O que as pessoas me dizem que muitas vezes eu não valorizo, que é positivo a meu respeito? Eu só consigo valorizar o que é ruim? Eu só consigo valorizar as coisas ruins que me dizem, não valorizo aquilo que é bom? Eu preciso olhar para isso. Se eu não olhar para isso, eu vou viver toda a minha vida, eu vou chegar lá no final da minha vida, eu vou olhar para trás e eu vou me sentir frustrada. Porque não é só no trabalho que isso repercute, é em todas as instâncias da nossa vida. É na nossa casa, é com a nossa família, é com os nossos amigos. Se a gente não consegue olhar para si com firmeza e encarar aquilo que a gente não quer, a gente foge, porque tem medo, e olhar para si com coragem de enfrentar tudo isso e buscar aquilo que precisa ser curado, a gente vive uma vida de frustração, atendendo às expectativas dos outros e não aquilo que faz bem para o nosso coração. Muitas vezes a gente busca empresas pela sua história, por aquilo que ela transmite, né, pela credibilidade que a empresa transmite, e a gente esquece de perguntar se aquela empresa, aquela instituição, ela está em acordo com os nossos valores, se ela atende àquilo que é importante para a gente. Na realidade, às vezes a gente nem sabe o que é importante para a gente, quais são os nossos maiores valores. E a gente busca a empresa por um status. Só que aí quando a gente entra na empresa e a gente está lá trabalhando com ela, está lá vivenciando o dia a dia da empresa, a gente acaba percebendo que os valores da empresa são muito diferentes dos nossos. E existe um choque de valores. Se um valor importante para mim é a criatividade, é o livre pensar, é colocar em prática as minhas ideias, e a empresa ela é uma empresa tradicional, que não gosta de valorizar as ideias de quem trabalha com ela, vai ter um choque de valores. Se a empresa tem valores centrados no materialismo, na competição, na falta de colaboração, e a colaboração for um valor importante para mim, vai ter um choque de valores e eu vou me sentir inadequada. O que costuma acontecer nesses momentos? As pessoas começam a se sentir erradas,
as pessoas começam a se sentir diminuídas. Tu começa a te sentir que tu não é bom o bastante. Mas aquilo nada mais é do que um choque de valores. E vamos combinar que qual é o valor que é o mais correto? A colaboração, a criatividade ou a competição e o cerceamento de ideias? Não. É obviamente que a colaboração, a criatividade são valores que são mais assertivos, mas tu estás em uma instituição que não tem esse valor. Então tu precisa ter a consciência de que tu não é inadequada, tu não é errada. E também tu não precisa sair pedindo demissão e ficando numa situação ruim financeiramente. Não é nada disso. O que eu quero é que tu tenha consciência de que os teus valores são diferentes dos valores da empresa em que tu estás. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, apesar dos teus valores serem diferentes, tu não precisa te sentir inadequada por muitas vezes não te encaixar naqueles valores, não te encaixar naquela empresa. Não precisa te sentir inadequada por ser um peixe fora d'água dentro de uma empresa que prega valores diferentes dos teus. Tu pode muito bem ter a consciência de que aqueles valores não são os teus e ficar ali, fazer daquilo um trampolim para um projeto maior, para algo mais importante na tua vida e passar por aquela situação com uma boa saúde emocional. Com uma saúde emocional que não vai ser abalada. Por quê? Porque tu estás em uma empresa com valores diferentes dos teus. A grande maioria das pessoas fica se sentindo um lixo, se sente horrível. Por quê? Porque não consegue ter a consciência desse choque de valores. Acha que o problema é com ela. Acha que ela é que não é boa o bastante. E não é isso. A maioria das vezes não é isso. Ela apenas está numa empresa com valores diferentes do dela. Daqueles valores que ela carrega, que são super importantes. Existem empresas que têm valores muito diferentes dos nossos. E não é regra a gente pensar nisso quando vai buscar uma empresa para trabalhar. A gente não costuma pensar nisso. Então, o que eu quero trazer para ti hoje é que tu perceba os teus valores, que tu perceba as tuas capacidades, que tu valorize aquilo que tu é bom. Quantas pessoas que eu falo isso e me dizem, mas Semadar, eu não sou bom em nada. Isso não existe. Todos nós somos bons em algo. Todos nós temos alguma capacidade que a gente é bom. Só que a gente não sabe investigar sobre isso. Porque temos crenças, temos paradigmas de que não somos bons o bastante. Aí a gente fica preso nesse paradigma, fica preso nessa ideia e não consegue investigar aquilo que a gente é bom. Não consegue valorizar e reconhecer aquilo que a gente é bom. E acaba se perdendo. Então, hoje eu quero te pedir, por favor, olha para as tuas capacidades. Percebe aquilo que tu é bom, aquilo que tu faz com maestria, aquilo que as pessoas te reconhecem porque tu faz com maestria. E percebendo essas capacidades, começa a valorizar elas todos os dias. Olha para elas com respeito, com carinho, com reconhecimento. No começo pode ser difícil. No começo pode ser que tu não consiga fazer isso. Mas aos poucos tu vai aprendendo a te valorizar. Aprendendo a valorizar essas capacidades. E quanto mais tu te fortalecer nelas, mais tu vai ganhando corpo, ganhando poder interno para conseguir te fazer assertivo nos lugares onde tu estás. Conseguir te fazer assertivo, com poder, com força, com segurança. Ser uma pessoa segura do que diz. Não ter medo de ser interrompido. Não se deixar ser interrompido. Falar com segurança, falar em público, falar numa reunião, falar com as pessoas ao teu redor com firmeza. Mas uma firmeza que não é arrogante. É uma firmeza que acolhe os outros também, mas que te faz reconhecido pelas tuas ideias.
te faz reconhecido pelas tuas competências. Tu pode, tu consegue colocar isso em prática. É só tu fazer esse caminho para dentro e começar a olhar para ti com mais carinho, mais amor e mais respeito. Um super beijo para vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!